Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jimmy Davis, sou advogado criminalista e eu quero aqui iniciar a exposição em vídeo de vários assuntos relacionados ao direito penal e ao processo penal. Mas de uma forma diferente da que comumente venham fazendo. Eu quero trazer uma exposição mais aprofundada. Alguns vídeos eu vou estar deixando no meu IGTV, no Instagram, outros no YouTube mesmo. Mas são vídeos para você assistir com um pouco mais de calma, de paciência e de preparo. Servirá tanto para o profissional do direito como também para os estudantes da matéria. Pois bem, o assunto introdutório não poderia deixar de ser sobre os princípios no direito penal. Bem, os princípios no direito penal e do direito penal são as formulações, os apotegmas fundantes no qual se deve reger a interpretação do direito penal, a sua aplicação, a sua teorização no momento de se aplicá-lo, no momento de se formular uma norma jurídica criminal. É para isso que serve o princípio. Em outros termos, ele tanto vai fundamentar a criação do direito penal, como ele deve ser, como ele também vai limitar este próprio direito penal. Ele é fundante e limitador, tá certo? Então ele vai aproximar aí a técnica de se fazer ao seu objeto, não é? Que é de dar a proteção ao bem jurídico, como também punir devidamente quando se deve punir, bem como afastar a arbitrariedade no estado do momento em que se for aplicar a norma que prevê o crime. Dito isto, também podemos falar de uma divisão que há dentro da doutrina a respeito destes princípios. Existem os princípios constitucionais penais e os penais constitucionais. Portanto, existem princípios do direito penal mais estritos a essa área mesma, e estão eles disciplinados na Constituição. Então, por exemplo, o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ou da retroatividade da lei penal benéfica é um exemplo de um princípio penal constitucional. É um princípio delimitador do poder punitivo. Existem outros princípios, que são os constitucionais penais, que são aqueles que não se restringem a ser aplicados somente no campo do direito penal, como, por exemplo, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Estes princípios podem ser aplicados no direito penal, mas não somente nessa área, em todos os campos do direito, na verdade. Todavia, não deixam, assim, de serem chamados e considerados princípios constitucionais penais, tá ok? Uma outra colocação que nós devemos e podemos fazer aqui nesse momento é saber que estes princípios, em termos de aplicação, eles se dividem em três grupos. Primeiro são uns princípios de proteção, é assim que a doutrina o chama. Esse princípio de proteção, ele vai estar destinado a limitar a criação autoritária do direito penal, digamos assim, ou a aplicação autoritária do direito penal. Ele vai proteger o bem jurídico de uma maneira mais afetiva. Então, como exemplo, nós temos o princípio da fragmentaridade, o princípio da lesividade, entre outros. Nós também temos um outro grupo aqui de princípios constitucionais, ou melhor, uma outra subdivisão destes princípios, e esta subdivisão é chamada de princípios de responsabilidade. Estes princípios podem ser exemplificados como o princípio da culpabilidade, o princípio da responsabilidade penal subjetiva e não objetiva, entre outros, né? Esses são os princípios de responsabilidades, e eles vão estar mais ligados aos requisitos necessários para se aplicar
a lei penal a determinada pessoa. Por fim, nós temos os princípios de sanção. Estes vão regular a aplicação da lei penal já no momento da certeza da culpabilidade penal de uma pessoa. São os princípios que normalmente vão se estar aplicando na execução penal. Então, por exemplo, o princípio da humanidade das penas são um exemplo ligado a este campo, a esta delimitação de princípios de sanção, né? Princípios de sanção. Então, é basicamente o seguinte, você acaba dividindo os princípios penais. Naquele momento da criação da norma, no momento da aplicação da norma, no sentido de delimitar e saber se uma conduta é criminosa ou não, e no momento em que vai se aplicar a pena criminal, que é uma norma penal e que também é regida por seus princípios. São estes 3 momentos em que os princípios penais são aplicados para fins, tanto, como já disse, de fundamentação democrática do direito penal e republicana também, como também de delimitação deste poder punitivo que não pode ser exercido de qualquer maneira, tá certo? Esta é uma pequena introdução. Nos próximos vídeos falaremos muito mais. Muito obrigado.